Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Então, se você realiza Pix semanalmente, diariamente e se incomodou e não está satisfeito com algumas informações aí sobre o Pix nos últimos dias, fica ligado que eu vou te mostrar uma ferramenta muito interessante para que você possa comparar com o Pix, que é a Lightning Network. Se você não sabe o que é, fica até o final do vídeo. Mas primeiro, para que a gente possa fazer essa comparação entre os dois sistemas, você precisa, primeiramente, entender como que é o funcionamento do Pix. Claro que vocês já estão antenados na prática aí como que faz, mas os fundamentos do Pix às vezes podem passar um pouco despercebidos. Então, o Pix ele opera dentro de um sistema de pagamentos que se chama Sistema de Pagamentos Instantâneos, tá? Que é o SPI. E ele é gerenciado pelo Banco Central do Brasil. E esse sistema ele é centralizado, obviamente, e permite que você faça aí transações e que elas aconteçam em tempo real. Bem, já a Lightning Network, que é um sistema que funciona, que a sua base é o Bitcoin, a sua moeda é o Bitcoin, ele é uma segunda camada da rede Bitcoin que foi projetada para permitir pagamentos mais rápidos, mais baratos e escaláveis, justamente porque o Bitcoin, na sua blockchain, tem uma limitação de rapidez para realizar os pagamentos. Então, a Lightning Network foi criada, desenvolvida pelos programadores justamente para escalar os pagamentos via Bitcoin, pessoal. Então, como que esse sistema funciona? Ele funciona criando alguns canais de pagamento entre os usuários, né, quem quer transacionar pela rede, onde essas transações elas ocorrem fora da blockchain principal do Bitcoin. Mas elas são registradas na rede quando os canais que são abertos e realizam essa transação, eles são concluídos e são fechados. E aí, essa transação ela aparece lá na rede da blockchain do Bitcoin. Então, para vocês entenderem, isso reduz muito o congestionamento, diminui também as taxas e permite essas transações instantâneas do Bitcoin. Além disso, ele oferece também um pouco mais de privacidade, porque os pagamentos eles não são publicados diretamente dentro da blockchain do Bitcoin. Então, é uma solução realmente muito interessante e ideal para você realizar micropagamentos, né? Pagamentos menores aí do uso diário do Bitcoin e funciona globalmente. Bem, aí partindo desse princípio, eu quero mostrar para vocês aí as vantagens e as desvantagens do Pix e também da rede Lightning Network. Primeiramente, eu vou colocar aqui as vantagens do Pix. Bem, primeiramente, o ponto positivo aí do Pix é a velocidade. As transações elas são praticamente instantâneas e são concluídas aí em alguns segundos. Outro ponto é o custo zero para pessoas físicas, né? Então, não tem nenhuma taxa de transferência de pessoa para pessoa até este momento que eu gravo o vídeo. É realmente muito fácil de usar, ele é integrado ao sistema bancário, então você só precisa ter acesso a uma conta bancária e um telefone celular. A segurança do Pix ela é garantida pelo Banco Central, então essa é uma infraestrutura que parece ser robusta, então coloquei aqui também como um ponto positivo. E também a aceitação ampla no Brasil. Depois de um determinado momento que se começou a utilizar o Pix, hoje em dia parece que é um dos meios de pagamento mais utilizados entre os brasileiros. Então, todas as empresas de bancos, fintechs, elas também aceitam, entre outros empreendimentos. Bem, eu coloquei aqui também algo que gera um pouco de polêmica, justamente porque eu passei por um momento um pouco complicado
que é o chargeback para fraudes, ou seja, você conseguir reaver o seu dinheiro em caso de algum tipo de fraude, de golpe que você passou. Eu vou contar essa história aqui para vocês. A moça que trabalhava aqui em casa, ela sofreu um golpe e pagou R$ 2.000 através do Pix para uma pessoa física que era o golpista ou o laranja. A gente não sabe. E se a gente for buscar as informações na internet, do Pix, isso é reversível. Existe essa possibilidade de reversão em alguns casos de golpe. Mas, na prática, isso é muito complexo. Então, eu deixo aqui um asterisco nessa parte. Não necessariamente é um ponto positivo, pode ser que seja, mas depende de cada caso. Nesse caso, eu tentei ajudar a moça que trabalhava aqui em casa e realmente ela não conseguiu reaver o seu dinheiro. Já se passaram-se aí quase um ano e nada até agora. Enfim. Bem, vamos para as desvantagens aí do Pix. Primeiramente, é a centralização. Ele é controlado pelo Banco Central do Brasil, que pode impor qualquer regra, limite e restringir o uso a qualquer momento. Necessidade de conta bancária, né? Quem não tem conta bancária não pode usar. E a gente sabe que o Brasil é gigantesco e tem várias pessoas que não têm conta bancária hoje, infelizmente. Outra desvantagem é o monitoramento e o rastreamento. Então, todas as transações elas são totalmente visíveis para os bancos. Então, vai ter o teu CPF, vai ter o teu nome e visíveis para o governo, reduzindo assim a nossa privacidade do que a gente faz. Outro ponto também é que só funciona no Brasil, então não pode ser usado em transações internacionais, o que acaba limitando várias pessoas de fazer outros tipos de transação. Outra desvantagem que eu vejo também é a dependência de um banco, de uma infraestrutura mesmo, de um sistema bancário. Se um banco ele sair do ar, por exemplo, você pode ficar sem acesso ao Pix. Bem, pessoal, e agora vamos analisar aí as vantagens da Lightning Network, que é esse sistema para pagamentos em Bitcoin. Bom, a primeira vantagem, obviamente, que é a descentralização. Então, nenhuma autoridade controla ou pode censurar essas transações. Funciona realmente como o Bitcoin. A velocidade. Velocidade dos pagamentos são instantâneos, muito semelhante ao Pix. E eu vou falar para vocês que realmente é muito rápido. Eu já utilizei diversas vezes e é realmente simples e rápido. Custo baixo, eu coloquei como vantagem. Claro que o Pix não tem custo ainda. Então, aqui na Lightning Network, as taxas de transação são muito baixas. Então, fica na casa aí dos centavos de dólar, dependendo da quantia aí que você está transferindo e também do aplicativo que você vai utilizar, qual a ferramenta que você vai utilizar para realizar esses pagamentos, essas transações. Privacidade, pessoal, privacidade superior. Bem, os pagamentos eles não podem ser rastreados, é simples, ao contrário do Pix. Então, você não tem como rastrear os pagamentos via Lightning Network e isso é uma vantagem enorme no mundo que a gente está vivendo. Acesso global. Então, qualquer pessoa no mundo pode ter acesso sem necessidade de conta bancária, é só baixar um aplicativo. Existem diversos aplicativos e você consegue transacionar globalmente com várias pessoas do mundo de forma instantânea. Outro ponto que eu coloquei aqui também é que funciona 24/7 sem depender de nenhum banco. A gente sabe que o Pix ele funciona também 24/7, mas a gente depende de um terceiro, de um sistema terceiro. E, no caso da Lightning Network, não há risco de bloqueio por instituições financeiras. E, por último, e extremamente importante também, é a aceitação crescente. Ele já está sendo adotado por empresas, sites e também, no caso de El Salvador, o país que adotou o Bitcoin, esse sistema faz parte do dia a dia das pessoas lá. Então, realmente, elas usam de forma prática no dia a dia e é algo realmente que é muito simples.
Bem, agora vamos lá, vamos ser bem transparente, então vamos para as desvantagens da Lightning Network. A primeira, obviamente, que eu vejo é menos aceitação que o Pix. Ainda é pouco usado no comércio, nos serviços aqui no Brasil, então a gente tem muita dificuldade de saber qual é a instituição, o empreendimento, a loja, enfim, quem aceita Bitcoin para transações no dia a dia. Segundo ponto é que pode ser mais técnico para quem está iniciando. Então ele requer uma instalação de uma carteira compatível, né, com a Lightning Network. Então tem pessoas ainda que estão tentando entender sobre o Bitcoin. E aí se a gente fala sobre essa segunda camada, que é a rede Lightning Network, as pessoas acabam ficando um pouco mais assustadas pela complexidade, apesar de não ser complexo. Mas realmente requer uma pequena curva de aprendizagem. Um outro ponto também é a liquidez dos canais. Eu acho que isso está realmente mudando muito, mas se, por exemplo, um nó que faz essa conexão da rede Lightning não tiver fundos suficientes, a transação não é realizada. Confesso que eu nunca passei por isso, mas é uma coisa que pode vir a acontecer. Mas a partir do momento que as pessoas começam a utilizar mais, começam a entender mais da tecnologia, da ferramenta, isso com certeza tende a diminuir. E aí outra desvantagem é que não tem a reversão de pagamentos, né? Como eu falei ali no Pix. Se você pagar de forma errada, se você for vítima de um golpe, não tem como recuperar o seu dinheiro. Justamente porque não tem um centralizador, um banco central, controlando todas as transações. E por último, e também muito importante, é a questão da volatilidade, a volatilidade do Bitcoin. Então, no curto prazo, isso é um pouco negativo. Mas se você for considerar no médio e no longo prazo, a gente vê que isso muda totalmente a tua visão sobre a volatilidade. Então, a volatilidade ela pode ser boa ou ruim, depende da tua preferência temporal. Então, se você tem esse entendimento, você planeja as suas compras de Bitcoin no preço médio e tem esse entendimento do médio e longo prazo, você vai se beneficiar da volatilidade. Mas eu coloquei como uma desvantagem justamente para você entender que essa dinâmica ela tem os seus pontos negativos, mas se a sua mentalidade mudar, você pode se beneficiar dessa volatilidade. Bem, aqui eu coloquei uma tabela bem interessante para você entender dos benefícios aí do Bitcoin, da rede Lightning, no caso, e também do Pix, para ver se faz sentido aí para vocês de uma maneira um pouco mais comparativa, tá? Então aqui a gente tem a velocidade, né? Os dois são realmente muito rápidos. As taxas são baixíssimas aqui na rede Lightning, no Pix é gratuito, disponibilidade global, Pix é só no Brasil, privacidade altíssima da rede Lightning, no Pix já é muito baixa, segurança realmente muito alta aqui por ser descentralizado, no Pix a gente tem uma segurança média, porque depende de um banco, bloqueios e censura, então aqui na rede Lightning é praticamente impossível e no Pix você pode ser bloqueado. Reversão de transações não é possível na rede Lightning, no Pix é possível, entre aspas, eu já expliquei para vocês. Adoção é muito baixa na rede Lightning, mas está crescendo e no Pix é altíssima aqui no Brasil. Facilidade de uso média, você precisa ter um pequeno entendimento e ter uma carteira no teu celular. Então, existe uma curva de adaptação. Já no sistema Pix, é muito fácil, qualquer um pode usar. Mas aí você deve estar pensando, poxa, não faz sentido, né? Não faz sentido eu utilizar a rede Lightning. E eu vou te dizer que faz sim. Eu quero te mostrar as tendências do sistema do Pix e também da rede Lightning Network do Bitcoin, para você ter um entendimento melhor daqui para frente, ou seja, no futuro próximo, como que vão funcionar esses dois sistemas. Então vamos lá, na rede Pix.
Primeira tendência que você tem que entender é o Pix automático. Então você vai ter mais essa funcionalidade permitindo pagamentos recorrentes aí, que talvez seja até um substituto do débito automático. Pix offline. Olha, essa é uma nova funcionalidade aí que o pessoal está testando, está em fase de teste. Estão tentando desenvolver alguma coisa nesse sentido para facilitar esses pagamentos aí em áreas remotas. Não sei se isso vai acontecer logo, mas parece que está em desenvolvimento aí. Agora, a tendência também é que tenha mais rastreabilidade e controle. Então, o governo e o Banco Central, eles vão intensificar aí o monitoramento dessas transações para combater fraudes, aumentar o controle. E existe uma preocupação muito séria do governo utilizar o Pix como ferramenta para rastrear comportamentos financeiros aí da população. Então fica ligado, pessoal. Também, uma coisa muito importante é a possível taxação e limitações. Então, atualmente o Pix ele é gratuito para pessoas físicas, né? Mas existem discussões aí sobre cobrar taxas em vários tipos de transação. Então, não vai ficar gratuito por muito tempo. Isso vai mudar, você pode ter certeza. E o Banco Central ele não apenas pode rastrear e analisar aí o comportamento financeiro das pessoas, mas também eles podem limitar os valores diários de transferência para que isso reduza os riscos de golpe. Então, isso é uma coisa que realmente está acontecendo. E por último, extremamente importante, é a integração ao Drex, que é uma CBDC, ou seja, é uma blockchain centralizada ao Banco Central. Então, hoje o Pix ele funciona fora dessa blockchain, é no sistema bancário, mas o Banco Central tem acesso. A partir do momento que o Pix ele entrar para dentro dessa blockchain centralizada do Banco Central, ele terá controle total sobre o que você pode e não pode comprar. Galera, fica ligado. Bem, vamos partir aqui para as tendências da Lightning Network, que está crescendo fortemente e pode se tornar aí uma infraestrutura global de pagamentos. Bem, a primeira tendência que eu vejo é realmente isso, a adoção por grandes empresas e instituições. Algumas empresas aí como Strike, Cash App, a Kraken, elas já suportam pagamentos via Lightning. Bancos, fintechs também podem se integrar aí à rede Lightning para permitir pagamentos mais rápidos e também mais baratos aí do que as redes tradicionais de cartões. Também vejo aí a rede Lightning ficando mais robusta e sendo uma alternativa para o pagamento SWIFT. Algumas iniciativas estão aí explorando aí a rede Lightning para remessas internacionais de forma mais rápida e com custo bem baixo, reduzindo assim a dependência, né, dos bancos que são intermediadores dessas transações. Outro ponto também muito importante é o uso como meio de pagamento no comércio. Então, El Salvador já é, como eu falei para vocês, um exemplo disso, já aceita Bitcoin via Lightning e outros países e empresas estão também adotando a rede para evitar taxas de cartão de crédito. Então, esse é um movimento muito interessante que está acontecendo. Existem algumas empresas que estão adotando, basta você ter um aplicativo com QR Code e a transação ocorre de uma forma realmente muito simples, com baixíssimas taxas e sem cobrança de taxas de cartão de crédito também. Outra tendência que eu vejo também é a estrutura melhorada e maior liquidez aí da Lightning. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Mais nós dessa rede e canais de pagamento eles estão surgindo e tornando essa rede muito mais confiável e escalável. E aí, pessoal, se você
começar a utilizar a rede Lightning para fazer pequenos pagamentos, fomentar a adoção pelos seus familiares, amigos, certamente essa rede vai aumentar muito a adoção e quem se beneficia são os usuários, tá? Então eu vou deixar aqui para finalizar, eu vou deixar aqui 2 exemplos de carteiras para vocês, muito interessantes, muito boas, e você pode utilizar, na verdade são 3 exemplos, e você pode utilizar, pode testar, vai testando aos poucos, de maneira progressiva, até você se adaptar à ferramenta, se adaptar às operações que você precisa fazer dentro desse sistema. E se você quiser, eu posso fazer um tutorial num próximo vídeo para mostrar para vocês como que funciona cada uma dessas carteiras. Então, deixa aí seu comentário. Bem, a primeira carteira que eu vou deixar aqui para vocês como exemplo é a Wallet of Satoshi, que é uma carteira custodiante, ou seja, ela mantém as chaves privadas com elas. Então, como a rede Lightning ela é ideal para pequenos pagamentos, você nunca pode deixar um montante grande de Bitcoin nessa carteira, justamente porque você não tem essa chave privada e você fica realmente muito sujeito a algum risco operacional aí da empresa. Então, para quem está começando, a Wallet of Satoshi é muito boa, justamente porque ela é muito fácil de mexer, mas tem essa questão de ser custodiante, ou seja, ela fica com a sua chave privada. E aí, outro exemplo também de carteira custodiante aqui no Brasil é a BIPA. Então, estou dando esse exemplo justamente porque fica aqui no Brasil. A empresa é brasileira, os desenvolvedores são aqui, mas você também tem essa questão de ser custodiante. Quem vai manter as suas chaves, a chave do cofre dos seus bitcoins é a própria empresa do aplicativo. Agora, outro exemplo aí muito interessante também são as carteiras não custodiantes, ou seja, essa carteira, o aplicativo dela funciona de uma maneira que as chaves privadas ficam com você. Então, até na rede Lightning isso acontece. Mesmo assim, ela também é indicada aí para pagamentos menores, então não é interessante deixar um montante muito grande por ser também uma hot wallet que está sempre ligada aí na internet, fica online. Então, o exemplo que eu dou aqui para vocês é a carteira Phoenix. Muito fácil de usar e você mantém os seus bitcoins com você. Se você quiser que eu faça um tutorial aí completo de como utilizar essas carteiras, coloca aqui nos comentários, dá um like, que eu vou ficar muito feliz em contribuir com mais essas informações aí práticas para vocês. Pessoal, e aí fica a pergunta: qual a rede que você acha mais segura e mais interessante de você utilizar no seu dia a dia? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Considere se inscrever no canal. Muito obrigado, um abraço, até mais!